Olá, estamos iniciando a nossa live sobre as alterações na NR1. Estou aqui com o Dr. Carlos Henrique de Pádua, a doutora Nayara Cabral, a doutora Ana Carvalho e o Dr. Márcio Nogueira. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer a presença de todos que estão acompanhando as nossas redes sociais. É uma satisfação muito grande estar na presença de profissionais desse gabarito. Eu tenho certeza que nós iremos ter um encontro muito produtivo. Então, esse projeto informativo é muito importante, principalmente para quem é advogado, para quem é empresário, gestor. Então, eu acredito que as alterações na NR01 ela traz mudanças significativas que interferem de forma geral na relação do trabalho. Então, sem dúvida, teremos uma troca muito importante aqui hoje e eu quero conduzir esse trabalho de uma forma, um bate-papo mesmo. Eu gostaria que daqui nós temos uma bancada de médicos especialistas e de cá advogados especialistas. Então, um encontro que realmente promete e, sem dúvida, será um sucesso. Investir em conhecimento é o que previne, é o que traz prevenção e é o que evita e faz gestão, de riscos. Para começar, eu quero agradecer especialmente aqui a presença do Dr. Carlos Henrique de Pádua, da doutora Nayara, pessoas que eu já acompanho há longa data já. Parabenizá-los pela AMO, pelo trabalho que vocês vêm realizando com a AMO. Assessoria Médica Ocupacional, eu conheço esse projeto desde que nasceu e é muito orgulho para Uberaba ter uma empresa do porte da AMO. Vocês inovaram em medicina do trabalho, vocês aumentaram o padrão da medicina do trabalho em Uberaba. Então, a cidade agradece, nós profissionais também do direito, agradecemos porque, sem dúvida, os laudos, o trabalho que é realizado, sem dúvida, é diferenciado. Então, a gente parabeniza e agradece. Doutora Ana também e o doutor Márcio, profissionais aí de conhecimento profundo no tema, especialistas na área trabalhista e em outras áreas também do direito, hoje com foco nessa questão trabalhista, muito importante. Então é uma honra, um privilégio tê-los aqui e tê-los na bancada do escritório, fazendo parte aí dessa equipe maravilhosa que tanto nos engrandece. Muito obrigada. Gostaria de iniciar com a bancada médica, com os especialistas aqui, porque eu acho que tem uma relevância importante no tema. E aí eu queria já iniciar com o Dr. Carlos sobre essa questão da mudança específica na NR1. Realmente mudou? A gente ouve falar profissionais, não mudou, não mudou muita coisa. Eu particularmente sei que mudou e são mudanças significativas e quem não estiver atento a essas alterações vai vir multa, vai vir problema, vai vir demanda trabalhista. É isso que a gente quer abordar hoje. Nós tivemos já a vigência da lei a partir do dia 26 agora de maio. Bora para a live. Dr. Carlos, o que mudou especificamente na NR1? A NR1 é a que a gente chama norma regulamentadora que fundamenta todas as outras. Então, são diretrizes gerais de gestão ligada à saúde do trabalhador e à segurança do trabalho, em que ela norteia todo um processo que agora é muito mais gestão do que papel. Então, desde 2022, com a sua primeira alteração, ela já trouxe a realidade do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. E o PGR, ele tira o antigo PPRA, que é um documento de levantamento de riscos, mas só que o formato que existia na antiga legislação era um formato que dava uma estática ao documento. Ele era uma renovação anual e não existia nenhuma obrigação para que a empresa comprovasse um processo de evolução da sua gestão de segurança do trabalho. O PGR veio para mudar esse contexto e hoje o que se é cobrado é que exista um processo instituído dentro da empresa que garanta ao trabalhador uma evolução na sua segurança do trabalho.
Então, existem hoje, dentro do PGR, mecanismos de gestão, muito comprovado aí até pelos órgãos de administração, que eles falam do PDCA, né? Falam, ó, tem que rodar o PDCA, que é o planejamento, a ação, a checagem dessa ação e o planejamento novamente, né? Então, o PGR, ele traz esse contexto da dinâmica na gestão da saúde do trabalhador e da segurança do trabalho. Então, ele já vem em 2022 com uma roupagem diferente, né, que exige das assessorias uma outra performance, uma performance de gestão mesmo, em que a gente precisa participar, junto com a empresa, da mudança da cultura de segurança do trabalho, em que um processo vai sendo implantado e aquilo ali vai gerando produtividade, redução de absenteísmo, né? Porque a gente vê muito, né, aqui diante dos advogados, né, a gente vê muito o contexto trabalhista disso, né, o contexto previdenciário da saúde e segurança do trabalhador. Mas ali na gestão a gente já tem o foco também em gerar resultados para essa empresa, em que quando ela entende que ela tendo um bom serviço de saúde e segurança do trabalho, né, implantado e aquilo ali gerando resultados, ali ela vai ter colaboradores saudáveis, protegidos e produtivos. Que aí faz todo sentido, né, que é a produção que a empresa precisa e gerando sustentabilidade ao negócio, né. E depois, agora, né, novamente a NR1 nos apresenta nessa nova alteração, em que ela não previa na primeira alteração a questão mental, né, da saúde mental do trabalhador, e que isso passou a ser um contexto, né, mundial. Hoje a gente vive uma verdadeira pandemia de doença mental. Então não teria como o empregador estar fora desse contexto de que o ambiente de trabalho não pode ser um gerador de doença mental. Até porque isso nem é o foco do empresário, né? O foco do empresário é o quê? Ter produtividade. Para ter produtividade, ele tem que ter um colaborador saudável, como a gente falou aqui agora há pouco. Então, nos últimos anos, né, respondendo a pergunta, a legislação relacionada à segurança e medicina do trabalho, ela vem sofrendo grandes alterações que vem determinando uma mudança no formato da prestação do serviço, no sentido de proteger o trabalhador, mas gerar também resultados como diminuição de absenteísmo e produtividade, né? Então, não é uma lei que acaba, os empresários às vezes se sentem muito, às vezes, inseguros, né, do que está vindo por aí. Mas, na verdade, a nossa mensagem aqui ao longo da live, a gente vai mostrar que é muito pelo contrário, né, que a gente vai falar sobre gestão da empresa, né, isso refletindo em produtividade, doutor. Muito bom. Fazer um link com a doutora Nayara, porque essa questão dos riscos psicossociais, né, tá ligado diretamente na alteração da norma. Eu queria que a doutora Nayara falasse um pouco desses riscos psicossociais no ambiente de trabalho, né? E quais são esses riscos psicossociais, se puder citar alguns exemplos, né, que acontecem na prática para a gente. Muito obrigada pelo convite, né? A gente fica muito feliz de estarmos aqui falando de um assunto que é extremamente relevante, muito importante para o empresário, mas também para o colaborador, que se sente cada vez mais acometido, né, por doenças emocionais. A gente sabe que tudo isso que o Dr. Carlos colocou impacta diretamente o resultado da empresa e também atinge não só o colaborador, mas todos da família dele, né, que estão envolvidos no processo. Então, o risco psicossocial, ele vem falar sobre tudo aquilo que pode atingir de uma forma ou de outra a saúde emocional dessa pessoa. E quando a gente pensa no ambiente corporativo, a gente tem que pensar em alguns pilares que determinam esse risco psicossocial. Um dos pilares é a organização do trabalho. Então, a gente pensar qual que é o ritmo de trabalho introduzido para esse colaborador, como que foi delegada essa atividade, como que ele foi treinado para fazer isso, qual que é a autonomia que ele tem para executar isso, qual que é o nível de cobrança que existe. Existe uma meta? Essa meta é possível? É uma meta inatingível? Como que é essa organização como um todo?
Então, isso, assim, é algo muito importante, porque dentro das empresas é o que a gente mais percebe. Né? Às vezes, contrata o colaborador, vê um currículo legal, o currículo é bom, coloca ele ali e ele se vira. Né? Não tem todo esse passo a passo, esse cuidado para gerir essa questão do trabalho, da execução em si. Então, é um ponto bem relevante. Outro ponto que a gente precisa ver é a questão do assédio. Né? O assédio também já entrou na legislação há algum tempo. Né? A gente sabe que a gente precisa abordar isso cada vez mais. E isso também é comum, principalmente na relação entre a liderança e o seu subordinado. Muitas das vezes eu falo que isso vem mudando, mas muitas das vezes os mais antigos, principalmente, né, quando a gente tem gestores mais velhos, é uma questão cultural. A gente vê que existe aquele goela abaixo que hoje já não é tão aceito. Às vezes existe uma resistência, né, doutora? Isso, então e essa colaboração da empresa em levar a informação, né, e melhorar a cultura, né, interna da empresa, né, que vai influenciar no funcionário, sem dúvida colabora para essa gestão, né, de riscos. E vale a pena a gente citar também um aspecto do ambiente de trabalho em si, né, porque entra também a questão ergonômica. Então, a NR1 ela traz para a gente a importância de nós termos essa avaliação ergonômica do ambiente de trabalho. Como que está a luminosidade, como que está o conforto, né, do ambiente de trabalho. Então, tudo isso acaba atingindo de uma forma ou de outra, às vezes um pouco mais leve ou um pouco mais agressiva, essa saúde emocional. Agora, eu acho muito relevante a gente falar, que como o Dr. Carlos também citou, essa questão emocional é uma pandemia. A gente sabe que hoje é a doença número 1 aí, em termos mundiais. Mas a gente não pode deixar de entender que nós somos um ser humano, que a gente não consegue fazer aquilo que muitas das vezes a gente é orientado a fazer, né? Deixe seus problemas em casa e venha para o trabalho, concentre naquilo que você precisa entregar. A gente não consegue se dividir ao ponto de falar, deixei meus problemas para trás. Então, a empresa acaba que ela recebe colaboradores também acometidos, né, por problemas pessoais, e isso precisa ser gerido internamente. Então, através de um acolhimento, através de uma escuta, através de um entendimento, às vezes, daquele momento do colaborador, né, de um apoio. Então, a gente não consegue segregar essas duas partes, né? Pessoal e profissional. E acaba que a empresa se sente assim, nossa, como que é uma questão pessoal dele e eu vou ser responsabilizado por isso? Infelizmente, a gente vê que na legislação, mesmo sendo um aspecto pessoal, nós temos que saber como acolher isso no ambiente de trabalho. E aproveitando que, além de médicos, né, são empresários, sim, eu queria, inclusive, ressaltar, né, dentro dessa alteração da norma, vocês entendem que isso reflete, né, investir, né, em gestão de riscos, investir, né, no colaborador, nessa questão cultural da empresa, interfere no resultado? O colaborador consegue entregar mais, né, ou de forma adequada, eficiente? Porque a gente sabe que ser humano, todos nós temos problemas. Sim. Temos dias bons, dias ruins, né? E ter uma empresa que tem um olhar e que tem profissionais atentos a essas questões, vocês entendem que reflete no resultado da empresa, do colaborador? Bom, sem dúvida nenhuma, né? A questão humana, né? Ela nunca pode ser a parte, né? Dentro de um processo de gestão de pessoas. Então, às vezes, a gente consegue trazer para dentro da empresa ações que vão mitigar e às vezes até eliminar o risco psicossocial interno, mas a gente sabe que existe um extramuro aí, né, de uma sociedade que vive às vezes em condições difíceis, né, e que aquilo ali possa também contribuir ali para o contexto mental dele. E quando a empresa tem a sensibilidade de perceber que dentro do ambiente de trabalho ele tem controle, mas ele pode ser uma tábua, né, de apoio para as questões pessoais, com certeza esse resultado virá para dentro da empresa. Né? Então, gera pertencimento, né? Quando a gente pensa no colaborador, né, a gente sabe que quando ele se sente pertencente, ele entrega mais. É diferente. Né? Então, existem estudos, né, que a gente, nesse processo todo de estudar essas mudanças, né, a gente buscou muita literatura internacional, países onde estava sendo implantado, que já estão já até alguns anos. São países relativamente mais velhos que o
que o Brasil, né? Sim, a gente já vê até, às vezes nem tanto, né? No México eles já começaram um modelo muito interessante, e em Portugal também. E quando a gente estuda ali a Sociedade Europeia, né, de Saúde e Segurança do Trabalho, eles trazem números para a gente que refletem muito essa performance das empresas quando ela cuida da saúde mental dos seus trabalhadores. Até esse estudo ele aprofunda até sobre a performance da empresa nas bolsas de valores. Então, esses estudos revelaram que até o valor da empresa no mercado, né, acionário, ele reflete em crescimento, ele é impactado. Por quê? Porque um desses estudos traz até a relação entre felicidade e produtividade, né? E é fantástico, né, os resultados, onde eles demonstram que o colaborador ali que esteja sentindo acolhido pela empresa, ele se motiva e ele entrega o resultado, né? Então além de essa assessoria, né, tanto médica quanto jurídica, além de evitar um prejuízo, né, evitar multas, ela fomenta o crescimento. Ela fomenta o crescimento da empresa. Olha que extraordinário que é isso. É um investimento. Né? E até é importante a gente citar que muitas das vezes a gente é abordado assim, nossa, mais um imposto, né? O empresário vê isso como sendo uma obrigatoriedade, um imposto. Vou ter que pagar algo a mais, obrigatório. A gente mostra que não, que muitas das vezes ele já tem um custo inserido, por exemplo, no absenteísmo com o CID-F, CID emocional, e que isso vai gerar um controle desse absenteísmo. Então ele vai ter uma economia nisso. Fora isso, ele vai fomentar esse pertencimento, vai fomentar essa produtividade que vai trazer melhores resultados. Então, acaba que ele inverte, né? Em vez de ter um custo, ele vai estar fazendo um grande investimento que vai trazer melhores resultados. E, com certeza, isso daí, gente, respinga até nos negócios dessa empresa, né? Na visão que a pessoa que está de fora da empresa tem quando vê os colaboradores felizes, né? Produzindo bem e vê que é um ambiente de trabalho saudável. Muito bom. Apenas para orientá-los, nós recebemos aqui uma gama, né, inúmeras perguntas direcionadas para a live. E só de vocês aqui são 16 perguntas. Nós vamos tentar, dentro do nosso tempo, né, conseguir corresponder. Né? Se não for possível, quem sabe no próximo encontro, né? Sim. E eu tenho certeza que os doutores têm muito conteúdo também nas redes sociais, né? Tanto pessoais quanto da AMO, né? Então, quem quiser complementar o trabalho, inclusive parabenizá-los por evento. Eu estive lá no CDL, casa lotada, né? Um evento de alto nível. Parabéns, conteúdo extraordinário, né, doutor Márcio? O senhor estava lá também, né? Fantástico, muito esclarecedor, necessário, na verdade, o momento é necessário. Todos têm que se atualizarem na questão da NR1. Na verdade, até tempos atrás, o empresário ele cuidava da saúde física do trabalhador. E agora é a saúde mental. E essa, às vezes, ela faz mais efeito do que a própria situação física. Sim. E, por sorte, chegou a alteração da NR1 aí, como a doutora disse, que vai trazer produtividade. Não é um encargo, não é um problema a mais para o empresário. Na verdade, isso aqui vai significar produtividade. E essa mudança de cultura que a gente tem que gerar, né? Porque, a princípio, o empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, ele vê como mais uma responsabilidade, mais uma fiscalização direta ou indireta. Então, acho que o nosso papel até da assessoria preventiva é entrar junto com a parte de saúde ocupacional e mostrar para ele tudo que a gente consegue fazer. Ah, mas eu só tenho um funcionário. Não importa, você tem um CNPJ e você tem um funcionário ou 500 funcionários. Exatamente. Vai ser o mesmo formato. Mesma legislação, a mesma legislação, exato. E aí a gente vai mostrando tudo isso que o senhor falou, né? Ferramentas de produtividade, ferramentas de, às vezes, uma bonificação, alguma coisa para estimular. Como que a gente formaliza tudo isso? Ah, mas isso significa que a sua empresa tem mais gestão, que a sua empresa está crescendo, que ela está caminhando. Isso. E o que a gente percebe, assim, que à primeira vista, né, a NR1 assustou um pouco os empresários, né? Porque eles falam, olha, o tema é um tema subjetivo, né? Sim. Como que você vai medir a mente, né? Se aquilo ali que está sendo colocado, se realmente é verdade, se não é, né? Então, quando a gente entrou se posicionando, né, e foi muito possível no dia lá da reunião que fizemos, no seminário que conduzimos, a gente mostrou para o empresário, não, calma, né, o cenário não é esse,
vamos virar essa chave, vamos falar sobre gestão, vamos falar sobre resultado e vamos começar a plantar nesse desafio que nos foi colocado aqui. Então, um bom investimento, né, que é na parte jurídica da empresa, que vai dar sustentação a toda uma política para que seja feito esse monitoramento na parte de saúde e segurança do trabalho, que é a governança, que é o compliance, que é também a LGPD. A LGPD, né? Tudo isso. Capacitação de liderança, né? Acho que eles viram tudo muito intangível. O que é isso? Exatamente. Como que eu vou ser atingido? E, na verdade, a gente já tem um monte de ferramentas, né, que o jurídico já apresenta, né? E que isso agora vai poder ser tudo no mesmo plano de gestão dessas questões, né, relacionadas ao risco psicossocial. A gente fala também da ouvidoria. Então, isso tudo é jurídico, né? Então, que vai viabilizar as ações de saúde e segurança do trabalho do ponto de vista legal, né? Porque como que eu vou... temos algumas ferramentas de gestão, né, de avaliação epidemiológicas, e aí eu preciso analisar a CDF, mas como que eu posso instituir uma política de homologação de atestados, que a gente pode falar um pouco mais à frente, quando estiver tratando. Então, isso tudo é muito ligado, né? Eu falo que as empresas inteligentes hoje fazem com que esteja muito associado a medicina e a segurança do trabalho, com o jurídico, com o RH, departamento pessoal. A gente tem que trabalhar muito junto ali. É um trabalho complementar, né? Com certeza. E essa multidisciplinaridade. Toda aquela incerteza, na verdade, né, do empresário, numa boa assessoria, ele vai ver que isso vai se converter em benefício para ele e para a sua empresa, seus colaboradores, né? Então, toda a comunidade é impactada de forma positiva. Então, o que a gente precisa olhar para uma legislação que vem dessa forma, né, de como que ela vai gerar, dentro de um sistema de gestão, resultados positivos. Não pode ficar solto. Né? Não pode fazer vistas grossas, achar que não vai ter impacto, né? Isso. Porque aí aquilo que você não gere, você não tem não consegue mensurar o impacto, né? O tamanho do passivo trabalhista, previdenciário que isso possa gerar. Né? Por falar em passivo trabalhista, doutor Carlos, eu queria fazer um gancho aqui já com o doutor Márcio, que é a doutora Ana, sobre essa questão do impacto sobre as alterações da NR1 na seara trabalhista. Perfeito. Vocês acreditam que realmente vai haver um impacto grande, um efeito trazido pela alteração da norma? E quais ações preventivas, doutor Márcio, o senhor acha, né, que poderia evitar esse nexo causal aí para as ações judiciais? Sim, inicialmente obrigado pelo convite, sempre um prazer tratar de temas ligados à saúde e segurança do trabalho com os doutores. Na verdade, com a alteração da NR1, anteriormente, todos os empresários eles estavam acostumados a documentar, como eu disse anteriormente, a questão física, como uma ginástica laboral, às vezes um treinamento. Agora nós teremos que avaliar a questão psicossocial do trabalhador, que é um pouco mais difícil de mensurar. É um outro nível. Sobe um pouquinho, mas essa dificuldade é justamente a assessoria médica e a assessoria jurídica que está aí para facilitar, desmistificar um pouco. E nesse aspecto da questão psicossocial, é extremamente necessário que se tenha um canal direto de informações para que o colaborador, eventualmente, que passe por algum tipo de assédio, alguma situação, ele consiga levar isso diretamente para a gestão, não fique subentendido, o que é subentendido não é dito. A empresa precisa, além disso, oferecer treinamentos para os seus empregados e pensando pelo lado jurídico da coisa, eventualmente uma reclamação trabalhista, tudo isso precisa estar documentado, porque a ausência de documentos acaba não comprovando as medidas adotadas pela empresa, que é o plano de ação que a própria NR1 faz menção. E justamente, estando documentado, o empregado assinando, anuindo, conhecendo das políticas da empresa, o empresário ele sai protegido em relação a todos esses fatos.
E aqui, quando a gente fala de compliance, eu vejo que ainda é um tema que o pessoal não compreende muito bem essa palavra. Então, quando a gente fala de nexo, de responsabilidade civil, trabalhista, enfim, como que a gente vai fazer isso? De onde a gente começa? Vamos escrever um código de conduta, vamos escrever uma política de comissão, uma política comercial, alguma coisa, uma regra que aquele colaborador possa seguir. E eu segui, mas o João e a Maria não seguiram. A empresa tem um canal de ética interno, que seria uma ouvidoria, e a gente pode noticiar aquilo. Aquilo vai ser avaliado por uma comissão que, em tese, é imparcial. Porque também não adianta um colaborador falar, olha, está acontecendo isso, a minha liderança não me atende, está me designando, está tendo algum tipo de assédio. Como que ele vai levar isso? Se ele não tem certeza que outra pessoa vai avaliar, que um time, né, uma pessoa imparcial vai avaliar tudo aquilo. Então, é onde a gente começa a ter as evidências dentro da própria empresa. E aí, isso é o compliance. Isso é estar de acordo, estar em conformidade. Então, dentro mitigar da minha riscos, empresa... né? Isso, Jurídicos, né? exato. E até entendendo essa dificuldade, doutora, a AMO, ela está trazendo para o seu plano de ação em oferecer para a empresa esse canal, né, essa ouvidoria. Então, a gente pretende que no site ali da AMO seja possível o colaborador de uma empresa cliente, ele entra na ouvidoria, né, que é destinada para esse fim, e faz o seu relato ali, atendendo esse compliance, né, porque ele precisa ter, e a própria norma ela traz isso, né, de que o trabalhador não seja exposto numa ouvidoria, né? Então, a questão de ser anônimo é uma questão que a própria legislação ela traz e ela é enfática nisso. Então, quando essa informação chega e chega num ambiente que está preparado para receber a informação, né, então a gente recebe uma informação de forma individual. Mas quando a gente age para tratar aquele problema apontado, né, primeiro, lógico, vai ter um processo de investigação, mas quando a gente age de forma coletiva. Então não há exposição, mas há o tratamento da questão do risco, né, psicossocial. Então é uma evolução que a gente está conseguindo trazer e colocar à disposição das empresas. Né? Muito bom. Só para complementar de forma rápida, assim, o senhor citou, doutor Márcio, que a gente tem uma certa dificuldade em entender essas doenças psíquicas, né? Realmente é muito mais difícil do que algo físico, que você tem uma manobra ali que você consegue evidenciar, né, por atos periciais. É difícil até para nós médicos, né? Tanto é que eu busquei a psiquiatria, estou terminando psiquiatria agora, para que a gente possa ter também essa visão, né? Então, cita algumas doenças para a gente depois, doutora. Sim, eu vou complementar aqui então com algumas doenças que podem ser decorrentes dessa questão do risco psicossocial, né? Como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, chega no burnout, que seria algo bem direcionado para o trabalho, né? E é algo que a gente precisa até esmiuçar pelo fato de vermos profissionais da área, às vezes até psiquiatras, que designam ali um atestado com um CID de burnout, sem nem conhecer o ambiente de trabalho, sem nem conversar com o médico do trabalho para saber o que pode estar acontecendo sério, né? Ali dentro, né? Mas eu acho que é fundamental as empresas entenderem que a partir do momento que existe uma gestão, que a gente já conhece aquela população da empresa, que a gente consegue ter os grupos epidemiológicos bem definidos, com ações direcionadas para a prevenção da saúde, a gente consegue tratar de forma preventiva, que é isso que vocês colocam, né? A gente consegue trazer toda essa retaguarda, esse respaldo que o senhor também citou, né? De termos evidências. Eu sempre falo isso, gente, a gente precisa de evidências. Porque se eu estou acompanhando aquele colaborador e ao longo do trabalho dele nunca teve nenhuma queixa emocional, nunca chegou para mim nenhum comportamento que pudesse me suspeitar de algo que estivesse atingindo a saúde emocional dele, por qual motivo que de repente isso se transformou numa doença emocional e a culpa é da empresa? Então a gente precisa construir isso juntos, né? Assim, ó, a maturidade, buscar sempre esse conhecimento, né? E quando a gente não se sentir seguro, buscar aprimorar isso, né? Com outras fontes, é sempre importante para que a gente leve isso para a empresa. E a AMO está sempre buscando isso, né? Assim, aprimorar para que a gente entregue o melhor. Doutora, só fazendo um adendo, acho que é importante a gente falar de como que vai ficar a questão do exame admissional e do periódico, avaliando tudo isso, porque a senhora acabou de falar do histórico. Então, esse colaborador nunca me trouxe uma queixa, a gente nunca teve nada nesse sentido, e agora chegou um atestado aqui, uma depressão, um burnout. Então, como que o empresário pode se antecipar nisso?
Porque aqui a gente sabe que existe um questionário, né, nos exames, e aí se você fuma, se você bebe, a sua pressão e etc. Mas a gente sabe que isso vai ter que ser uma segunda página, né? Vai ter que ter uma continuação ali. Porque quando a gente fala do PPRA, era mais o aspecto físico. E eu vejo que era muito objetivo. E aí, quando a gente vem com o PGR, a gente tem um plano de ação. A gente tem um norte. E aí, o empresário tem como ele seguir, onde ele vai se pautar, o que ele vai fazer primeiro. Só que eu acho que essa dúvida vai ser uma das primordiais. Sim, o que eu penso, Ana? Primeiro, a gente tem que entender que é uma mudança cultural. A gente tem acesso a muitas empresas que ainda acham que, por ser uma obrigatoriedade, ele tem que ir lá fazer um exame rápido, pagar barato e ter o papel dentro da gaveta, né? Mas não é essa a realidade. Nós estamos falando aqui de prevenção, de produtividade, né, de resultados para a empresa. E a gente sabe o quanto o nosso trabalho, tanto da assessoria médica, com a parte de segurança e a parte jurídica, contribui. Mas pensando neste monitoramento que nós fazemos ao longo do histórico desse colaborador dentro da empresa, quando eu falo de exame admissional, eu acredito ser extremamente importante nós esmiuçarmos esse histórico do colaborador, né? Histórico de vida, histórico de saúde, histórico laboral. Eu preciso ter isso detalhado para que eu conheça essa pessoa que está entrando para a empresa. Quando eu penso do ponto de vista emocional, nós temos um questionário que é o SRQ-20. É um questionário validado que ele me traz a avaliação de sofrimento mental. Ele é um questionário direcionado para o sofrimento mental. Então, através desse questionário, eu já posso identificar se esses colaboradores estão entrando com algum acometimento ou não. Não vai ser critério de aptidão muitas das vezes. Às vezes ele tem ali algum comprometimento, mas que nada impede ele de executar aquela atividade para a qual ele está sendo contratado. Mas eu posso direcioná-lo para um tratamento. Talvez chegue para mim alguém com SRQ-20 positivo, que eu falo, ele está apto, ele pode trabalhar, mas vou encaminhar para uma psicoterapia ou para um psiquiatra para que ele possa evitar que aquilo ali se agrave e traga outros problemas. E já é a empresa fazendo gestão do risco psicossocial, dando seu amparo, né, para um sistema de gestão do risco psicossocial. A gente fala muito a questão assim, né, risco, é o risco psicossocial, é o risco ruído, né? O que eu falo, assim, que trabalhar sobre algum risco ocupacional, isso é inerente às atividades das empresas, né? Não tem como eu produzir fertilizantes sem que ali não esteja uma exposição a determinados riscos, né? E assim por diante. Existe uma cadeia produtiva que é extremamente interessante para a população mundial, né? Que a gente utiliza todos esses produtos que são produzidos na linha Fabril, né? E a questão do risco, né? O problema dele é não geri-lo, né? Então não tem problema ter risco, né? Não tem problema ter o risco psicossocial. Inclusive algumas profissões, elas o risco psicossocial é inerente à sua atividade profissional. Por exemplo, um profissional de pronto-socorro, toda hora chegando alguém lá, infartado, baleado, esfaqueado, após um acidente, né? Então, existe uma tensão ali, mas esse trabalhador ele é assistido, né? Ele é monitorado. Treinado, e isso, ele é treinado para aquele contexto. O risco isso já então era previsto, né? Já era previsto, tratado. Né? Só trabalhadores lá que trabalham em plataforma embarcado, né? Fica 15 dias sem ver a família. Às vezes está com um filho pequeno em casa e tudo. É um risco psicossocial inerente à atividade profissional dele. Agora, ele só precisa estar assistido, né, com relação a isso, identificado, né, do ponto de vista de aptidão para isso, que isso é variável, né? Algumas pessoas são mais susceptíveis, outras não, né? É isso que define aptidões, né? Então, tem pessoas que lidam com questões de risco, né, melhores do que outras. Então, o problema é a gente deixar isso solto, aberto, sem fazer esse ambiente de monitoramento, né, desse risco. Aproveitando esse gancho, doutor Carlos, como identificar e avaliar os riscos psicossociais nas empresas? Então, essa é uma questão assim, que deixa o empresário muito apreensivo, né, porque ele acha que o fato da gente ir para dentro da empresa e já soltar um questionário lá para avaliar o risco psicossocial, ou seja, o quanto ele está sendo cobrado,
a sensação do empresário é de vulnerabilidade, né? E às vezes ele fica até com receio, fala, será que eu não estou dando voz para aquele trabalhador que não está tanto afim, né? Assim, que não está com uma boa identidade com o trabalho e de repente eu estou ampliando algo que às vezes nem seja real, né? Então esse é onde o empresário hoje, eu falo assim, ele está com os 2 pés atrás, né? Mas aí que vem a proficiência técnica, né? Para que você, na hora de mensurar, fazer um levantamento do risco psicossocial, você entenda todas as variáveis que estão envolvidas nesse levantamento. Então, o questionário é um questionário preparado, né? Em que ele tem mecanismos, né? Ali a gente passa toda a instrução do trabalhador para explicar o fim, né, daquele questionário. E que não adianta, às vezes, vir com inverdades, porque isso vai ser detectado, né? Tanto numa curva de Pareto, né, que os extremos são eliminados, então tem aqueles que vivem de amor com a empresa e aqueles que vivem de ódio mesmo, né? E aquelas questões em que a forma como o questionário ele é disposto, ele tem um sistema em que às vezes uma questão que ele responde de forma positiva gera uma inconsistência numa outra que ele gerou, que ele falou de forma negativa, ou seja, tem inconsistência na resposta, então não pode ser considerado. Sim. Então a forma de aplicar, levantar o risco psicossocial, ela já é bastante técnica, né? E quando a gente tira o resultado ali, daquele grupo homogêneo de exposição, a gente tira um resultado baseado em uma série de técnicas que vai me trazer o máximo de realidade possível daquele ambiente. Então, para que a gente tenha de fato o que acontece ali. Por quê? Porque isso vai me direcionar para um plano de ação, né, de acordo com o que a gente levanta ali. É igual o médico quando ele está fazendo o diagnóstico, né? Então, se ele responde de forma errada, né? O paciente responde de forma errada nesse diagnóstico, o médico vai chegar numa conclusão errada e vai aplicar uma ação errada. Então, isso é esclarecido para eles também, né? Que a intenção é uma intenção de trazer proteção para eles. Então, se essas respostas ficarem inconsistentes, não ajuda ninguém. Então ele não vai ter um sistema de ter vantagem sobre isso. E, doutor Márcio, fazendo um gancho aqui com o doutor Carlos está falando, os contratos, regulamentos internos das empresas, vai ser necessário alterações para incluir cláusulas sobre saúde mental? Com certeza. Até complementando o que o doutor Carlos disse, na verdade, nesse primeiro momento, é extremamente necessário que o empresário permita que se faça a avaliação real. E essa avaliação real vai possibilitar tanto a equipe jurídica quanto a equipe interna das empresas que adotem as medidas. E dentre essas medidas, é extremamente necessário que conste nos contratos, nos termos, nos documentos internos da empresa, as políticas adotadas, para que se preserve a saúde mental do colaborador, as medidas que serão adotadas. Como acaba ficando repetitivo pela questão jurídica, mas nós precisamos de evidências. O empregado ele precisa assinar, a empresa precisa fazer treinamentos. Serão esses os meios que as empresas estarão protegidas e documentadas em relação à saúde mental dos seus empregados. É extremamente necessário. Para complementar, doutora Ana, como que o empresário ele pode se proteger juridicamente com as alterações na NR1? A gente já trouxe diversas condutas, né? Mas acho que a principal que a gente pode falar é a auditoria interna. Então, aqui a gente tem o canal de ética, a ouvidoria, a gente tem um termo de responsabilidade, tem um contrato de trabalho bem elaborado, nós temos todo o histórico, a gente tem exame admissional. E aí, quando a gente pensa que está capacitando o gestor, que está capacitando a liderança, né, que está fazendo essa gestão, eu acredito que essas mudanças elas vão se implementar na prática. A gente tem que pensar o seguinte, é como se fosse um acidente, uma coisa física. Então, eu tive aqui uma dor e um sofrimento. Eu tive um acidente, eu caí e quebrei a perna aqui na empresa. Eu sou obrigada a avisar a minha liderança imediata.
Então, é o meu dever fazer isso. Se eu quero que a empresa tome alguma providência, eu preciso falar, olha, caí, quebrei o braço. Então, olha, me aconteceu um desastre psicológico, seja ele qual for. Então, a gente tem algumas coisas que estão na legislação. Quando a gente fala, por exemplo, do aborto. Essa colaboradora, isso já está positivado. Isso gera uma dor, isso gera um sofrimento. Mas vamos dizer que não seja um aborto, que seja uma questão um pouco, né, menos, assim, abrupta. Mas aquilo gerou um sofrimento para ela. Então, ela precisa, de alguma forma, externalizar. À medida que as políticas preveem isso, que ela tem um respaldo, se ela escolhe não falar e não fazer, e aí depois como que ela vai, às vezes, ajuizar uma reclamação justamente com aquele objeto? Sim. Sendo que ela não deu para a empresa a oportunidade de agir, de atuar. Então, é onde a gente vai pautando a conduta do empresário. Aproveitar aqui, eu queria mandar um abraço e agradecer a presença aqui do Dr. Paulo Lúcio Machado de Brito, né, Arthur Vitor, a Gênova Marino, presente sempre apoiando a gente, né? O Dr. Lincoln Lino, doutora Bruna Chaves, professora, né? E também vai ser convidada aí para uma live em breve. Nossa audiência está especial. Agradecer a presença do João Vitor também, que todos manifestando aqui nos comentários da live. Dá tempo ainda de colocar alguma pergunta, tá, pessoal? Eu confesso que eu tô numa sinuca de bico aqui, para falar o linguajar informal, porque temos perguntas, né, extraordinárias, tanto para o jurídico quanto para os doutores. E assim, eu acredito que vocês abordaram de uma forma bem tranquila, né? E acabaram respondendo muitas perguntas aqui, né? Então, eu vou tentar capturar alguma pergunta aqui para complementar um pouco esse trabalho e trazer agora respostas um pouco mais curtas e diretas para a gente tentar levar, embora o nosso tempo não é, né, tão favorável, mas o que nos incentiva a fazer novos encontros, né? E aqui já fica as portas abertas, né, para a gente poder colaborar mais com essa informação, né, sobre as alterações legislativas e manter, né, todos que tiverem interesse seguros aí e atualizados, né? Doutora Nayara, tem uma pergunta aqui: como o risco psicossocial ele pode ser monitorado biologicamente no exame admissional ou periódico? Eu acho que a doutora Ana chegou a fazer alguma coisa, né? Já, né? A gente trabalha muito isso através padronização do exame clínico, né? E com o SRQ-20, que é um questionário direcionado para o sofrimento mental, e sempre evidenciando isso em prontuário, né? Sempre tendo contato direto com o colaborador, deixando a porta ali do SESMIT, né? O contato com o médico do trabalho sempre disponível para que ele possa nos acessar também quando precisar. Eu acho que é a forma que nós temos de manter esse relacionamento estreito ali e acompanhar mais de perto a saúde mental. Complementando, como deve ser o acompanhamento com psicólogos e psiquiatras na empresa? Ah, sim. Isso é uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas, muitos empresários estão acreditando que agora com essa mudança eles tenham que contratar um psicólogo para estar dentro da empresa, né? Como que vai ser isso? Agora tem que buscar um profissional a mais. O que nós temos que entender, o que nós já citamos? Nós precisamos ter um acompanhamento próximo desse colaborador. Nós precisamos conhecer o histórico desse colaborador e darmos acesso para que esse colaborador se manifeste, que foi o que você acabou de falar, né, doutora Ana? Ter a oportunidade de expressar o que ele está sentindo. A partir desse momento, quando nós estamos monitorando e nós identificamos qualquer tipo de alteração que possa ser para nós uma luz amarela ali, um alerta sobre uma possibilidade de adoecimento ou talvez até já um acometimento, nós precisamos encaminhar esse colaborador. Então, acredito que essa pergunta seja direcionada da seguinte forma: não é necessário termos um psicólogo dentro da empresa, dependendo da quantidade de colaboradores, porque ele pode auxiliar, sim, se for possível, seria maravilhoso, mas não necessariamente obrigatório, porque nós podemos encaminhar esse colaborador através da medicina do trabalho para um acompanhamento externo, assistencial. E na AMO nós temos um complexo, né, que a gente integra hoje a saúde ocupacional com assistencial. Para nós é uma gestão de saúde integral, porque a gente enxergar o colaborador no ângulo de 360, né? A gente fala que a gente consegue enxergar todos os aspectos e através dessa gestão amenizar problemas ocupacionais ou até mesmo problemas pessoais.
Então, na clínica, hoje nós temos já uma equipe de psiquiatra e psicólogos que nos dão essa assessoria. Por quê? Porque eles já conhecem a parte ocupacional. Isso para nós é fundamental. Que é diferente de eu encaminhar para um profissional qualquer, né? E chegar lá o profissional, talvez induzir esse colaborador que possa ser algo do trabalho, como eu citei para vocês anteriormente, né? Já querer falar sobre um burnout sem conhecer o ambiente de trabalho, ou sem conhecer o histórico dele. E ali dentro da AMO nós nos sentimos, então, seguros, porque a gente trabalha com essa equipe de forma a integrarmos o assistencial com o ocupacional. Então, seria isso, é direcionar para um tratamento clínico, mas monitorado pelo médico do trabalho. Isso é extremamente importante para que nós não percamos o controle, porque senão eu posso construir provas contrárias, né, doutor? Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Nós já estamos nos 5 minutos finais. A doutora Ana está ansiosa para falar mais, né? Só agradecer, porque a gente tem que reconhecer aqui e agradecer a presença aqui, né? Inclusive do meu ilustre aqui, mestre, doutor Eduardo Jardim, eterno mestre, né? E também da Silva Correia, doutora Geise de Graaf acompanhando também, Amanda Salge, doutora Alcineia Cabral, doutora Júlia, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui também e a participação. Doutora Ana, quer partir para a finalização? Vamos lá. Último ponto. Pegando um gancho final no que a doutora Nayara falou, a gente volta no assunto inicial do nexo causal. E aí, quando a gente fala disso, esse fator é primordial se você tem ali um cenário desfavorável. Então, se eu tenho uma reclamação trabalhista que o nexo causal está comprovado, eu até vou deixar o doutor falar mais sobre esse ponto, porque a gente fala de impacto previdenciário, a gente fala de impacto na responsabilidade no passivo, seja trabalhista, seja não é civil. Só trabalhista, a gente está falando de um dano moral, de uma ação coletiva, de uma fiscalização direta ou indireta, e aí tudo isso vai estar muito exposto, porque o nexo vai estar comprovado. Sim. E de fato, complementando, doutor, em situações que se fala em acidente de trabalho, a emissão do CAT, da CAT, ela demonstra de forma inequívoca que houve o acidente. Não é uma questão de culpa, mas o acidente aconteceu. Estando previstos riscos psicossociais naquela atividade, incumbe ao empregador demonstrar que, não obstante previsto, não foi aquela situação que desencadeou eventual patologia no colaborador. E de que forma? Demonstrando que haviam políticas internas, que volta novamente na política interna, novamente em códigos, termos, uma série de outros documentos que vai mostrar efetivamente que a empresa cuidou daquele ambiente de trabalho. Concluindo, né? Não dá para ficar mais sem uma assessoria jurídica especializada, sem uma assessoria médica, uma empresa preparada, que tenha maturidade para lidar com essas alterações na legislação. Né? E reforçando aqui o que a gente falou no início, né? Investir em prevenção traz resultado financeiro, né? E além do ganho, né, de você cuidar do seu colaborador e trazer esse senso de pertencimento, você gera o crescimento da empresa e gera resultado. E o melhor, contribui com qualidade para a sociedade, que é o que a gente está precisando. Estamos com uma sociedade, que eu entendo hoje doente, né, e que precisa de profissionais empenhados e que fortaleçam essa cultura, que entendam a importância de investir em estudo. E aqui vai um motivo em que a gente criou esse canal, que a gente abraçou esse projeto para gerar informação, para gerar conhecimento e assim mudar a nossa cultura, né, que é muito importante. Quero agradecer a presença do Dr. Márcio, doutora Ana, eu que agradeço, que já concluíram a fala, e abrir para o Dr. Carlos e a doutora Nayara, agradecê-los pela presença e deixar alguma mensagem final. Temos poucos minutos ali.
Agradecer, então, mais uma vez, por estarmos juntos discutindo esse assunto. Lembrando que nós estamos, sim, cuidando das empresas, né? E lembrando essa responsabilidade social das empresas, mas principalmente cuidando, né, da saúde do colaborador. Isso para nós é fundamental, porque a gente contribui para que haja um ambiente de trabalho saudável, a gente contribui para que haja esse pertencimento, essa entrega e, consequentemente, a empresa vai colher bons frutos, trazendo aí maior produtividade, maior controle do absenteísmo. Então, é um programa muito completo que cuida dos dois lados e, com certeza, entrega o melhor para a nossa sociedade. Então, fico muito feliz de falar sobre isso. Obrigada. Muito bom, doutor Carlos. Bom, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com pessoas profissionais ilustres, né, de grande gabarito, né, que eu também fico até suspeito em falar, né, da competência, da técnica, né, o jurídico que representa para a gente. Então, eu utilizo esse serviço, então sou suspeito, né, mas gostaria de estar agradecendo por estar aqui, né, e que o escritório também está fazendo um grande trabalho na cidade e que isso também tem o seu impacto social. E dizer para os empresários aí que tranquilizem, é possível blindar, né, por estratégias jurídicas e de saúde e segurança do trabalhador, e que esse contexto ele veio mais para somar do que para diminuir. Então, que todos confiem aí nos resultados. Muito obrigado. Bom. Doutor. Quero agradecer a audiência, agradecer você que participou aqui com a gente, reforçar essa importância da busca, né, na orientação de profissionais especializados e convidar você para seguir as nossas redes sociais, ficar ligado aí nesse canal de conhecimento e informação, tá? E fique atento que em breve teremos nossa próxima live. Muito obrigado. Obrigado, doutores. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Até.